Boa noite, doutor Sheila, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem. Que bactéria é essa que tem esse nome complicado? Marcelo, é uma espécie de bactéria que habita o estômago e que, por incrível que pareça, até o começo dos anos 1980, a ciência nem sabia da sua existência, pelo contrário. A descoberta é recente. É muito recente. Achava que dentro do estômago, pelo estômago ser tão ácido, né, quase tão ácido quanto o ácido da bateria de carro, é a nossa acidez do estômago, Barbaridade. muito ácido, jamais algum ser vivo poderia habitar ali. E qual não foi a surpresa quando se descobriu uma bactéria que inicialmente deram o nome de Campylobacter e hoje se chama Helicobacter pylori. Por que foi tão difícil descobrir essa bactéria? Porque ela, ao invés de ficar por cima no estômago, ali junto com o ácido, ela consegue ficar por baixo, como se ficasse como uma cama onde tem o colchão, o lençol e a colcha, certo. E ela fica por baixo. Então ela é tão adaptada àquele meio ácido e aquele meio, né, de movimentos que tem o estômago, que ela consegue sobreviver e ali se reproduzir e gerar problemas. E vamos falar deles agora. Quais são as doenças que essa bactéria pode causar? Ela causa primeiro uma inflamação no estômago. E daí nós conhecemos as inflamações do estômago com o nome de gastrite. Então ela pode, aonde o ácido do estômago banha, que é um pedaço do esôfago, às vezes, o próprio estômago e um pedaço do intestino delgado, que é chamado duodeno, ela pode estar por ali e causar inflamações. Então gastrites, duodenites, esofagites, pode causar úlceras nesses lugares também, e pode causar, inclusive, o câncer gástrico. Até né? mais grave ainda. Mais grave ainda. Que coisa que é uma bactéria, né? Exatamente. Agora, vamos falar primeiro da úlcera. A úlcera tem cura? Tem cura. Antigamente, a cura era uma cirurgia. Não é? Até os anos 80 era muito comum, ao se descobrir a cura pelo raio-x, que nós fazíamos naquela época, mandar o indivíduo operar. E aí operava, tirava parte do estômago, ou às vezes já chegava o paciente com úlcera perfurada, ou uma úlcera hemorrágica, e ia lá para a cirurgia. Então 95% dos pacientes com úlcera acabavam no centro cirúrgico. Depois se descobriu a bactéria e começou a se tratar a bactéria com antibiótico. E aí viu-se que declinou vertiginosamente a quantidade e a incidência de úlceras, a ponto de hoje... Eu tive participando de um congresso nacional recentemente em Belo Horizonte e, por incrível que pareça, Marcelo, no programa do debate, né, o programa de gastroenterologia do Brasil não tinha úlcera no programa. Deixou de ser um problema grave. Deixou de ser um problema. Hoje existem as úlceras, claro, né? Ontem mesmo eu fazendo uma endoscopia peguei uma úlcera duodenal em um paciente, mas ela já não tem aquela incidência de antigamente e tampouco se vê, muito dificilmente, úlceras perfuradas. E a gastrite? Você começou falando que a bactéria causa gastrite. Ela tem cura? Essa já é um problema atual, né? É. Muita gente tem. A cura sempre, exatamente, ela tem que fazer o caminho inverso do problema que gerou. Às vezes o indivíduo come na empresa, vai lá num bandejão. Não é? Ali ele come gostoso, mas não se sabe o que é que se colocou ali. Às vezes colocando um tempero muito forte, apimentados e outras coisas que prejudicam o estômago. Ele já está um pouco estressado, não é? Tem a bactéria e aí ele pode desenvolver uma gastrite. Não significa que a gastrite só se desenvolva onde tem a bactéria, assim como a úlcera. Todavia, aonde ela existe, tem quase 100% de chance de se causar uma úlcera, uma gastrite, como você me pergunta. Então, a gastrite, ela tem cura, mas se tem a bactéria, passa pela eliminação da bactéria, passa também por uma dieta rigorosa, não é? E, claro que remédios. É que nem quebrar o braço, você tem que engessar. Não adianta se confiar apenas nos medicamentos, não é? É preciso engessar. No estômago, mesma coisa, não adianta só tomar remédio.
é preciso fazer uma boa dieta para que o indivíduo tenha o estômago em repouso de tal maneira que ele possa ser curado. Vamos voltar você falou do câncer, né? Uma úlcera pode se transformar em um câncer, por exemplo, em um tumor maligno? Pode, Marcelo, pode se transformar. Mas por causa da bactéria? Por conta da bactéria. Olha. A malignização de uma úlcera, ela pode se transformar num câncer. E a gente vê isso com muita facilidade. O câncer gástrico, que é o do estômago, é a quarta causa de câncer no Brasil. Quarta, entre homens e mulheres. Há países em que ela é a segunda causa. Nossa. Tem diminuído já tem diminuído, já foi muito mais incidente. Como a gente diz, prevalente, quer dizer, estava presente no corpo de homens e mulheres. Mas com o tratamento dessa bactéria, com a eliminação dela, feita através de antibióticos, também, a exemplo da úlcera, o câncer gástrico tem diminuído. Isso é interessante. Vamos falar de como a gente descobre se tem ou não a bactéria, doutor Sheila. Sim, o método mais fácil para saber se tem ou não a bactéria é a endoscopia. Faz a endoscopia, pega-se alguns pedacinhos do estômago, em lugares, faz-se biópsia, né? Em lugares específicos do estômago e coloca num frascozinho que, se mudar de cor, nós sabemos que ali tem a bactéria. Ou se manda para o laboratório de análises patológicas e ali pode-se encontrar a bactéria. Esse é o método mais simples. Certo. Mas também é possível fazer pelo teste de sangue, é possível fazer pelo hálito da pessoa, não é? Coisas que aqui no nosso meio, no norte do Paraná, a gente praticamente não faz. O mais comum, mais corriqueiro, é identificar através da endoscopia. Aí você identifica e, tendo a bactéria, trata. São antibióticos por 14 dias. Trata com antibiótico. Com antibióticos, 2 tipos de antibióticos. E aí depois, espera-se mais uns 20 dias, faz uma nova endoscopia, pega de novo para os pedacinhos para rastrearmos o resultado, para sabermos se a bactéria foi extinta ou não. Porque ela pode resistir? Pode resistir, porque na verdade, embora a gente fale a bactéria, na verdade existem várias cepas. São da mesma espécie, mas elas são cepas diferentes. É como se fosse nós, seres humanos, todo mundo da mesma espécie. Um é amarelo, outro é branco, outro é negro, não é? Outro bactéria é a mesma coisa. Mesma coisa. E algumas são resistentes a alguns antibióticos, mas morrem com outros. O que a gente faz? A gente dá o antibiótico que pega o maior espectro possível. Não é? Se não morrer com aquele, dá um segundo antibiótico que pega o espectro também menor que aquele primeiro, mas já maior que os outros. E assim vamos tratando até erradicar a bactéria. O que não pode é a pessoa ficar com a dor lá e ficar tomando um remédio por conta, né? Não vai adiantar nada. Não adianta nada. É aquele famoso que melhora da gastrite até o próximo churrasco, né? Faz o próximo churrasco, volta com a dor. E aí vai ficando grave, né? Exatamente. Doutor Sheila, muito obrigado pelas informações. Grande abraço. Muito obrigado.